Você acha que a gente deve ignorar os ignorantes? Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Bala de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e nesse vídeo eu quero discutir com vocês um pouco sobre como é que a gente pode fazer para poder combater pseudociências. Eu fui convidado para fazer uma palestra e para poder compartilhar minha experiência de falar sobre o tema de pseudociência aqui no YouTube, especificamente na questão da Terra plana. E o título da minha palestra foi assim: Falei de Terra plana no YouTube, veja no que deu. E daí, durante a apresentação, eu fui mostrando, o que foi que aconteceu aqui no meu canal depois que eu comecei a falar sobre esse assunto. Bom, uma parte da apresentação, um quadro dela, era simplesmente assim, a pergunta: qual é a melhor forma de combatermos a pseudociência? Alternativa A, ignorar completamente. Alternativa B, mostrar seus erros. Depois, eu coloquei na minha apresentação comentários reais de pessoas aqui no meu canal no YouTube. Eu peguei lá meus vídeos, que eu falei sobre esses temas de Terra plana, copiei e colei comentários lá na minha apresentação. Então tinha comentários de pessoas me xingando, comentários de pessoas dando argumentos fideístas, comentários de pessoas dando argumentos conspiratórios e comentários de pessoas dando argumentos com erros físicos. Colei lá na minha apresentação. Depois que terminou a apresentação, aí abriu para pergunta, para o público, teve uma pessoa que levantou a mão e falou: professor, eu acho que nós devemos ignorar completamente essas pessoas. Por quê? Se você analisar os comentários que você mostrou aí, são pessoas ignorantes do ponto de vista científico. Então não adianta conversar com essas pessoas. Aí, quando a palavra voltou para mim, eu falei: olha, eu discordo da sua visão, porque, veja, se a gente que está aqui na academia, a gente vira as costas para essas pessoas, ignorando, entre aspas, os ignorantes, essa pessoa que é ignorante, cientificamente, ela vai encontrar quem para dar atenção para ela? Aquele charlatão que está defendendo essas ideias e que ganha muito dinheiro em cima disso, ou então outra pessoa leiga que, apesar de não estar ganhando dinheiro em cima daquilo, que não é um charlatão, essa pessoa leiga, ela vai encontrar essa outra pessoa leiga aqui e a conversa que vai sair daí vai ser simplesmente reforçando esse mito, reforçando alguma pseudociência específica, no caso aqui que eu estou falando da Terra plana. Então, ignorar essa pessoa eu não vejo como solução. Se você está lá na academia, as pesquisas que você faz são financiadas através de dinheiro público. Se você tem uma massa de pessoas aqui na sociedade onde não acredita no formato da Terra, que é uma coisa tão já consolidada, imagina outras questões que podem ser colocadas aí em relação à ciência. E essa massa de pessoas, elas estão cada vez mais colocando um grupo que as representa de maneira política, e esses grupos geralmente atacam as universidades, onde as universidades são antros de esquerdistas, comunistas, marxistas e todos esses istas que estão na moda hoje em dia. Então essas pessoas não podem confiar em nada que vem da academia. Então tem um ciclo que se alimenta aí. O cara não acredita em alguma coisa como, por exemplo, o formato da Terra, ele elege pessoas que também não têm muito interesse com ciência e que vão depois querer sabotar a universidade e vai querer não dar recursos para a universidade. Então, você deixar esse grupo de pessoas aqui, ignorantes científicas, crescer, pode fazer com que esse grupo aqui de pessoas que quer fazer uma pesquisa séria tenha um financiamento reduzido. Afinal de contas, quem financia, que é a sociedade, não está vendo valor naquilo. É muito importante você combater questões de pseudociência também por esse ponto do próprio desenvolvimento da ciência, porque vai precisar de dinheiro, obviamente, vai precisar de financiamento. E veja, mesmo que fosse um financiamento privado, vamos imaginar que a gente tivesse um sistema onde nós estamos com universidades com financiamento privado. Se a maioria das pessoas da sociedade não acreditam naquilo, eles vão falar: para que meu dinheiro está sendo colocado nessa questão aí, para esse cara aí que eu não confio, que só está falando bobagem, não é? Então, também vai enfraquecer essa instituição. Por isso que eu acho importante essa questão do combate à pseudociência. O problema é, às vezes a gente sente que o trabalho não surte efeito naquela pessoa que é a que já caiu na conspiração. Tem até um comentário interessante, que é o seguinte: uma das pessoas comentaram lá nessa pesquisa que eu peguei e repliquei essa pergunta lá na aba comunidade do canal. Na aba comunidade deu 18% das pessoas falando para ignorar completamente e deu 82% das pessoas falando para mostrar seus erros. Eu também peguei essa pesquisa e publiquei no meu Instagram, e lá deu 10% de pessoas falando para ignorar completamente e 90% dizendo para poder mostrar seus erros. E aí um dos comentários que eu achei interessante aqui na aba comunidade do canal é da M Costa, ou M Costa. Sinceramente, eu acho que nenhum dos dois métodos funciona. Se ignorarmos completamente, os que creem nessas pseudociências ficam ainda mais convictos de que estão certos, pois quem cala consente.
Na verdade, eu acho que quanto mais a gente ignora, mais reforça o discurso paranoico deles de que tem todo mundo mancomunado numa conspiração enorme para esconder a verdade, por isso que eles não falam sobre isso, que é para esconder. Então, eu acho que tem esse ponto também. Tentar mostrar os erros não adianta, pois, exceto uma pequena minoria, as pessoas que acreditam nessas asneiras não estão pensando racionalmente e não darão ouvidos a argumentos lógicos ou científicos. Pois é, se você tem uma pessoa que não está pensando com a razão, fica difícil realmente você dar para ela um argumento que seja racional. Ou se você tem uma pessoa que ela é leiga do ponto de vista da física e da matemática, é difícil você dar para ela um argumento físico e matemático que ela não vai aceitar. Ela só quer um argumento que não tenha física e que não tenha matemática. A questão é que você tem problemas hoje em dia onde você precisa da física, precisa da matemática para poder explicar. Então, como é que você vai fazer se a pessoa não quer que você explique daquela maneira? Você entendeu? Se ela não entende a física e a matemática, é outro problema, né? Tudo para eles é conspiração. Exato, é um problema, né? A pessoa que é conspiracionista, você não consegue chegar até ela, né? Acho que aqueles que escolheram essas crenças já estão perdidos, por assim dizer. Só o que resta é educar os mais jovens para evitar que eles caiam nessas armadilhas mais para frente. Bom, vamos lá. Eu realmente às vezes tenho a impressão de que não existe ex-terraplanista. Parece que uma vez que a pessoa caiu nessa conspiração, ela não sai mais, tá? Mas existe aquela pessoa que é como ele falou ali, que é a pessoa que... Eu não sei qual foi a palavra que ele usou. Não, ele só falou que tem uma minoria ali de que ainda valeria a pena argumentar, né? Então vamos imaginar aquela pessoa que não ainda passou do muro, tá em cima do muro. Aquela pessoa, ela não é terraplanista. Só que ela começa a ver alguns argumentos muito simplificados, muito simplórios aqui no YouTube e começa a dizer, realmente parece que faz sentido. Por que ela acha isso? Porque ela não tem a formação física, a formação matemática que a protege disso. Que é a ver, não, mas espera lá, isso que ele está falando está errado do ponto de vista físico, por isso. Isso que ela está falando está errado do ponto de vista matemático por causa disso. Então, quando ela não tem isso, ela vê aquele argumento simplificado, ou usando algum erro científico, e ela fala, parece que tá bom. Fora que ela é leiga, e aí você tem uma pessoa, um charlatão, falando algo que tem um molde, como se fosse um experimento todo controlado, todo bem certo, todo bem feito, um molde de um experimento como se fosse que um cientista realmente faria, uma pessoa séria faria. Essa pessoa que é leiga, ela fala, tá parecendo que é igual ao que o outro fez, por que o do outro está certo e o dele não está certo? Percebeu o perigo? Quando a pessoa leiga, ela vê essas questões. Essa pessoa, eu concordo no comentário aqui, que a gente deve educar os mais jovens para evitar que isso aconteça para frente. Então você pega o mais jovem e educa de tal maneira que depois, no futuro, essa pessoa mais jovem está preparada para não cair nesse tipo de coisa. Só que aquela pessoa que está em cima do muro, ela que eu fico preocupado também, que é o seguinte, se a gente usa a estratégia de ignorar completamente, essas pessoas que estão aí, digamos, em cima do muro, em algum momento elas vão achar atenção justamente naqueles charlatões que já pularam o muro, que estão lá na parte conspiratória. E aí essa pessoa ela vai ficar vulnerável para aquele conteúdo. Porque se você coloca só o conteúdo aqui na internet, né? Digamos que no YouTube só tivesse conteúdo do terraplanista, que todo mundo que faz alguma coisa relacionada à ciência nunca toca em nada de terra plana e nem refuta nada da terra plana, nenhum tipo de argumento terraplanista. Esse cara só vai achar aquele conteúdo errado. Você percebeu? E mesmo quando ele achar o conteúdo correto, então vamos lá. Você vai lá e faz um vídeo que não é especificamente para refutar alguma coisa terra plana, mas que envolve um assunto sobre terra plana. Então, sei lá, você faz um vídeo sobre eclipse, vamos supor. E aí você está explicando didaticamente como é que funciona o eclipse. Esse vídeo, como ele foi feito pensando num público que já entende que a Terra é esférica, que você tem todo o modelo onde você tem translação, rotação da Terra, você tem o Sol no centro, você tem a Lua fazendo também um movimento de órbita em torno da Terra. Se você faz o vídeo pensando nesse público e você mostra tudo lá, bonitinho, como é que funciona o eclipse, aquele cara que já é o que caiu na conspiração da Terra plana ou que está simpático à Terra plana, ele vê o vídeo e fala, nesse minuto aí, tal errado, isso é mentira por causa disso. Percebeu? Porque o seu vídeo você não fez de tal maneira para já dar pistas de por que aquele argumento, se fosse feito, aquele argumento terraplanista, ele estaria errado. Você meio que ignora isso. Então, até o vídeo que você vai fazer, mesmo que você não queira tocar no assunto terra plana, você pode fazer de tal maneira que, durante o vídeo, os argumentos que geralmente um terraplanista levantaria são quebrados. Tá certo? Só que aí que está o problema. Se você ignora completamente o que eles estão falando, você não vai fazer isso, né? Então, veja, é um problema complicado de resolver, justamente porque, por um lado, você fica com aquela impressão de que não adianta conversar com um terraplanista. De fato, eu tive várias interações nos comentários com pessoas que eu começo de toda a paciência, você me fala um negócio lá, eu vou indico uma referência correta, e aí ele já pula para outro assunto, porque terraplanista ele tem a estratégia do moving target, de você mover o alvo, né? Então, ele te dá um problema A. Você vai lá e mostra para ele por que aquele problema A
que ele está apontando, onde está o erro daquilo. Aí ele vai te indicar um problema B. Então ele já tem uma coleção enorme de coisas conspiratórias na cabeça dele, uma coleção enorme de erros físicos na cabeça dele ou dela, que quando você aponta o erro de um, ele pula pro outro. E aí pula pro outro, pula pro outro, pula pro outro, e chega um momento que ele te vence pelo cansaço, porque você não quer ficar o tempo inteiro comentando ali naquilo que ele está falando. Percebeu? Então quando você chega nesse ponto, fica difícil de você conseguir fazer o diálogo. Porque você já percebeu que aquela pessoa ela não vai ser convencida, digamos assim, né? Porque ela já tem uma coisa fechada na cabeça dela e ela não aceita os argumentos científicos. Então ela ignora, basicamente, 2.500 anos de informação, 2.500 anos de pessoas sérias que desenvolveram a ciência que a gente usa hoje para poder ter toda a tecnologia e todos os benefícios que nós temos hoje. Elas ignoram essas pessoas e para elas quem está certo? Aquele youtuber dela preferido, que às vezes não tem formação acadêmica na área de física, nem na área de matemática, nada disso, e que está aqui falando qualquer coisa aqui no YouTube, percebeu? E é interessante isso, porque às vezes esse cara que é o youtuber lá, que não tem formação na área, quer se comparar com outras pessoas da ciência que no passado também tiveram ideias que não foram aceitas nas suas épocas, mas só que são pessoas que estudaram. Então ele vai lá e cita alguém, sei lá, ele cita Newton e diz que as ideias de Newton na época não eram aceitas. Bom, mas o Newton, ele estudou pra caramba, o Newton fez um curso universitário, o Newton ele não saiu do nada e começou a falar assim sem ter um conhecimento daquilo que ele estava fazendo, tá certo? Então, você tem uma formação para você daí começar a discutir o que você precisa. O Einstein também teve uma formação acadêmica também, e tantos outros da ciência que tiveram um estudo grande daquela área, para depois poder dar algum tipo de contribuição naquela área específica, percebeu? Então não é uma pessoa que simplesmente não tem nenhum conhecimento daquilo, começa a inventar um monte de coisa e daí diz, tá vendo? Refutei. É engraçado isso, ele fala, já refutei, isso tudo está refutado. Não está, meu querido, não está. São 2.500 anos de informação e a informação correta que nos trouxe, do ponto de vista de tecnologia, aqui onde nós estamos hoje. E tudo funciona usando essa mesma física, essa mesma matemática que o terraplanista diz que é falsa, que é uma conspiração, que é tudo mentira, tá certo? Então, olha só, eu acho importante falar sobre o tema para combater. Não acho importante e não acho relevante fazer o que eles gostam, que é o tal do debate, né? Que hoje em dia está na moda esse negócio de debate aqui na internet. Só que não faz sentido fazer debate com terra plana, porque imagina, uma pessoa chega para você e fala, vamos fazer um debate. E o debate é o seguinte, eu digo para você que eu sou uma bicicleta. Eu sou uma bicicleta e você vai ter que provar que eu não sou uma bicicleta. Faz algum sentido lógico entrar num debate com essa pessoa? Porque veja, se essa pessoa está dizendo, né, está numa conspiração de que ela é uma bicicleta, é impossível você falar alguma coisa que tenha lógica para essa pessoa, porque veja, você já está entrando numa discussão onde do início você já sabe que está errada. Então entrar num debate sobre terra plana é um erro lógico, porque você já está entrando num debate onde você sabe que aquele assunto do debate está falso, percebeu? Então não adianta você fazer esse tipo de coisa. O importante é você fazer sua divulgação, você coloca no seu espaço, mostra onde é que estão os problemas, né? E tem vários e vários sites. Você tem várias e várias referências que você pode consultar para você ter a informação correta, tá? E o máximo que você pode tentar fazer é contenção de danos. Você mostra a informação correta e espera que aquela pessoa que esteja em cima do muro, digamos assim, ela vá na informação correta e veja, realmente, aquilo que o terraplanista está falando lá não faz sentido. Então, a esperança é essa, é você mostrar a informação correta para evitar que aquela pessoa que está indecisa, ela caia para o lado da pseudociência, tá bom? Enfim, mas e o que vocês acham dessa questão toda? Deixa aí na seção de comentários. Não esquece de colocar o curtir nesse vídeo e inscreva-se no canal se você quiser continuar acompanhando aqui os episódios do Balada de Ideias, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e tchau!